Nosso rodízio agora, Geraldo Rantum, representante da nova Central dos Trabalhadores, por favor. Geraldo, microfone. Quero cumprimentar o doutor Torelli, os companheiros da nova Central Sindical, companheiro Miguel, companheiro Serginho, Pedro, meu amigo Cortizo, os empresários presentes, senhores e senhoras. Nós, primeiramente, agradecemos o convite formulado à nova Central Sindical e parabenizar o DIESE, o Ministério do Trabalho, ou seja, este conjunto de pessoas que organizaram este primeiro seminário. Nós entendemos que, ao organizar esse seminário, foi pensado que o tema ele não esgota-se aqui, tanto é que é o primeiro, que poderá vir o segundo, o terceiro seminário para debater essa questão. Ontem nós tivemos o prazer de ouvir professores, economistas, diversas personalidades que mostraram para nós os dados estatísticos através de mapas e mais mapas, demonstrando o problema da rotatividade. Na nossa impressão que tivemos ontem e hoje, que todos que se manifestaram pelo microfone estão preocupados e reconhecem que o problema existe. Ou seja, um problema dos trabalhadores, um problema do governo, um problema dos empresários, e nós temos que encontrar uma solução para isso. O DIESE, na sua explanação, demonstrou que centenas de milhares de estabelecimentos têm rotatividade acima da média. E falou para nós, demonstrou que as empresas enquadradas no Simples, 2/3 delas estão acima da média na questão da rotatividade. Então, o problema existe e é reconhecido por todos. O DIESE também mostrou para nós que, em 2002, 28% dos demitidos tinham até 2,9 meses, ou seja, até 3 meses. E que, em 2012, esse percentual passou para 30,6%. E demonstrou que a rotatividade influencia na questão do próprio seguro-desemprego e na questão do CODEFAT. O professor Pastore, ele comentou que as empresas que estão no Simples e que demitem além da média não está cumprindo com a função social, pois ela é beneficiária de programa de governo. E apontou que se a remuneração do FGTS fosse igual ao percentual da remuneração da caderneta de poupança, isso poderia diminuir a rotatividade. A nova Central Sindical de Trabalhadores, juntamente com as demais centrais, já apresentaram algumas propostas para o governo através do Ministério da Fazenda, da qual ainda estamos aguardando reunião ou resposta, para que a gente possa aprofundar os debates. A nova Central Sindical pesquisou através do CAGED a movimentação desagregada em 2013 e constatou que foram contratados 20.942.051 trabalhadores e demitidos 20.211.364 trabalhadores, com saldo positivo de 930.687. Vejam, senhoras e senhores, companheiros, senhor ministro do Trabalho, desligamento de mais de 20 milhões de trabalhadores em 2013 equivale à população do seu estado, em Santa Catarina, do vizinho estado do Paraná e mais o estado do Piauí, juntos, população dos 3 estados. Foram as demissões, os desligamentos que aconteceram em 2013.
O CAGED mostra que dos mais de 20 milhões de desligamentos, 10.881.000 trabalhadores, ou seja, 53%, foram demitidos, ou seja, levaram o cartão vermelho do seu empregador. E 5.788.000, ou seja, 28% de trabalhadores, foi o inverso, deram o cartão vermelho ao seu patrão. Isso significa que, em 2013, pelos dados oficiais, de cada 100 trabalhadores desligados, 53 foram demitidos pelo empregador e 29 pediram demissão, pediram para sair. Aí vem a pergunta, qual é o motivo do empregador dar o cartão vermelho ao trabalhador? Qual é o motivo do empregado dar o cartão vermelho ao seu patrão? Mais adiante falaremos mais um pouco sobre isso. Pesquisamos 2 setores, o da construção civil e o da madeira e do mobiliário. O setor da construção civil em 2013 contratou 2.657.000 trabalhadores e demitiu 2.622.000, com saldo de empregos gerais de 35.071. Então precisou-se contratar 2.657.000 trabalhadores para gerar apenas um saldo positivo de 35.000. Aí a tamanha rotatividade no setor da construção civil, como já foi demonstrado ontem pelos palestrantes. Dos 2.622.000 trabalhadores desligados, 1.811.000 levaram o cartão vermelho do seu empregador, ou seja, 69,10%. 69%. E 442.000 pediram demissão, ou seja, 16,86%. Na construção civil, de acordo com o CAGED, de cada 100 trabalhadores desligados, 69 foram demitidos e 17 pediram demissão. O setor da madeira e do mobiliário, em 2013, contratou 242.000 e demitiu 241.000. Saldo, 1.000 trabalhadores. Dos 241.000 trabalhadores desligados, 130.000 foram dispensados, ou seja, 54,19%. É praticamente o mesmo percentual do CAGED geral de todos os setores. E 79.000 pediram demissão. Aqui existe um fenômeno. Se na construção civil nós tivemos apenas 16% que pediram demissão, no setor da madeira e do mobiliário foram 32%. Significa dizer que de cada 100 trabalhadores desligados, 54 foram demitidos e 33 pediram para sair. Aí, neste caso, talvez, como falou bem aqui o representante da Confederação Nacional do Comércio, talvez neste caso, ou eles estão mudando de atividade, indo para outro setor, ou ainda, em algumas hipóteses, aderiram à questão de a função do microempreendedor. O volume de demissões não se resume só em 2013. Todo ano isso acontece. Pesquisamos também pelo CAGED, agregado já com os ajustes, a quantidade de admissões e demissões de 2003 até 2013. Nesses 11 anos foram contratados no Brasil 179 milhões de trabalhadores e demitidos 163 milhões de trabalhadores. São muita demissão. Qual é o motivo do empregador demitir os trabalhadores? Nós relacionamos alguns dos motivos que muitas vezes é difícil de você detectar, mas poderia ser um motivo da demissão do trabalhador quando a empresa, aí me refiro mais à questão da indústria, ela adquire máquinas mais modernas. São máquinas que substituem 5, 10 trabalhadores. Aí a empresa não tem onde recolocar os trabalhadores e demitem. Poderá ser um problema de conjuntura com a diminuição da produção. Ou ainda, o trabalhador
pode que esteja com o salário acima do mercado, ou seja, ele trabalha numa função recebendo R$ 1.200, e tem outros trabalhadores que podem trabalhar na empresa na mesma função ganhando 1.000. Então poderá acontecer de você demitir, do empregador demitir o trabalhador que ganha um pouco a mais e contratar um que ganhe o preço de acordo com o mercado. Poderá acontecer de o trabalhador não esteja produzindo como deveria produzir e ele ser demitido. Ou o trabalhador que esteja faltando ao trabalho ou atrasando, então tem alguns probleminhas, a empresa também demite. Poderá acontecer também que o trabalhador criou-se um problema com o chefe, não com a empresa, mas com o seu chefe imediato, e o chefe pegou e deu o cartão vermelho para ele. Olha, não quero mais ver você aqui dentro da empresa. Ou ainda, talvez poderá que ele seja um atleta, estava jogando futebol, desentendeu-se lá com alguns companheiros com o chefe, segunda-feira, cartão vermelho. Ou ainda, em última das hipóteses, né, até, de repente mudou de religião, não quero mais você nessa religião, então, pode ser que... Tudo isso são hipóteses. Ou ainda, demissão, trabalha numa empresa, a empresa acabou com aquele CNPJ, montou uma outra, como bem falou ontem os companheiros da Bahia. Então, o trabalhador trabalha lá num canteiro de obras há 5 anos. Ele nunca saiu do canteiro de obras, nunca. Está lá, naquele canteirão, 5 anos. Você vai ver na carteira dele, tem 5, 6 registros. É 1 registro por ano, 2 registros por ano. Então, entrou a falência o CNPJ aqui, ele saiu desse CNPJ, passou para outro CNPJ. Trabalha na mesma função, no mesmo local, com os mesmos companheiros de trabalho, mas com empresas diferentes. E isso acarreta na questão da rotatividade, porque assim que preenche o CAGED, vai acumular esses números. São hipóteses que eu estou levantando, que precisa de um aprofundamento. Mas tudo isso que a gente levanta é para que a gente possa pensar conjuntamente de como a gente poderemos proteger o emprego. E qual o motivo do trabalhador dar o cartão vermelho para o seu patrão? O trabalhador chegar, não quero mais, quero ir embora, estou jogando a toalha, não aguento mais. Qual é o motivo? Poderá ser um ambiente de trabalho inadequado, insalubre. Salário abaixo do mercado poderá ser um dos motivos. Aí ele pede para sair. Poderá ser que o horário de trabalho é muito longo, estafante. Ou ainda, o trabalhador faz horas extras, e em vez de receber isso, vai para o banco de horas. Então, cria um desânimo no trabalhador. O trabalhador não vê a perspectiva do seu crescimento profissional dentro da empresa. Ou ainda, a empresa não oferece benefícios. Cito alguns, tipo café da manhã, almoço, ou creche para os filhos, filhas dos trabalhadores. Ou ainda, poderá pedir demissão porque sofre de assédio moral, como bem falou o procurador ontem na sua explanação. Ou ainda, a trabalhadora que sofre assédio sexual, ela não tem outra alternativa a não ser pedir demissão. São itens que eu levanto aqui que também nós deveremos aprofundar, até porque aqui não é o final, aqui é apenas um começo de cada um poderá colocar as suas ideias para que a gente possa ter uma solução. Como enfrentar tudo isso? Primeiro, o que nós pensamos, senhor ministro do Trabalho, é que o governo deverá abrir concurso público para contratar o número necessário de fiscais e reorganizar as superintendências do trabalho em todo o país,
E com isso, o Ministério do Trabalho e Emprego será visto como um protetor da lei, e não como uma instituição desestruturada, carente de recursos e de prestígio. Nós somos solidários na reestruturação do nosso Ministério do Trabalho. Pensamos também que deveríamos discutir que a empresa que demite trabalhadores antes de um certo período, tipo assim, 5 meses, 6 meses, ela deveria arcar com o pagamento do seguro-desemprego. É um pensamento para debater. Se não for isso, então que pudéssemos estudar a regulamentação do parágrafo 4º do artigo 239 da Constituição Federal. O que fala-se este parágrafo? Diz que o financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa, cujo índice de rotatividade da força do trabalho superar o índice médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei. Como é uma regulamentação, os atores, empresários, trabalhadores e governo poderiam sentar e discutir isso. Ou a empresa paga seguro-desemprego, ou regulamentaremos o parágrafo 4º do artigo 239. Ainda, vamos pensar no inciso 1º do artigo 7º da Constituição Federal, que fala o seguinte: relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Está aí desde 1988, onde o Constituinte sinalizou que este tema deveria ser debatido, e nós estamos há mais de 25 anos, e a gente não teve uma lei que regulamentasse. E nessa discussão da regulamentação, poderia-se colocar junto a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, já colocada pelo companheiro que me antecedeu. Pensamos também que uma forma de diminuir a rotatividade seria alterar a forma de correção dos saldos do FGTS. Aqui nós estamos concordando com o professor Pastore. O professor Pastore, ele tem se manifestado em diversos temas que às vezes não é muito do nosso agrado, mas é uma opinião. Mas a questão do fundo de garantia a gente vê com bons olhos. Então, em vez de o saldo do fundo de garantia ser corrigido com 3% ao ano, nós queremos igual a caderneta de poupança, que no mínimo é 6%. Também matéria a ser discutida. Não somos contra, a nova central não é contra a terceirização, a regulamentação da terceirização, mas desde que esta regulamentação não transforme em precarização. Aí vem a questão da empresa. A empresa vende serviços, a empresa vende produtos. Não dá para a empresa vender o ser humano. Pessoas, aí já é mais complicado. Nós temos que aprofundar mais esse debate. Regulamentação deve vir? Sim, vamos continuar debatendo, desde que não haja a precarização. Pensamos também que deveria ser alterado o parágrafo único do artigo 445 da CLT. Fala o quê? O contrato de experiência não poderá exceder 90 dias. Não pode exceder a 90. Qual é o mínimo? É 30 dias? Pegando setorialmente, imaginamos que não é crível que um pedreiro tenha que trabalhar 90 dias para a empresa experimentar se ele sabe rebocar uma parede. Um pedreiro é pedreiro. Em 10 minutos você sabe se ele, você já verifica se ele sabe assentar um tijolo ou não. Não precisa tanta experiência assim. Até porque se um pedreiro ficar na experiência para levantar uma parede, se não passou na experiência, ele vai embora e a parede cai daí. Então, pedreiro é pedreiro.
Ele, na hora de ser contratado, ele é um profissional da área da construção civil. Imaginamos que não é crível que um gari tenha que ficar 90 dias mostrando se sabe varrer uma calçada. Não é crível que o motorista de um caminhão tenha que ficar 90 dias mostrando se sabe pilotar o caminhão, o bruto lá. Ele é motorista, em 5 minutos você sabe se ele sabe dirigir ou não sabe dirigir. Ainda mais, não é crível que um farmacêutico tenha que mostrar durante 90 dias se sabe ler uma receita e vender medicamentos corretamente. Às vezes você vê numa placa da empresa assim, ó, precisa-se de costureira com experiência. Ao ser contratado essa costureira, ela já tem experiência. Ou ainda, precisa-se de um caixa com experiência. Ao fazer a seleção, já é contratado com experiência. Ou ainda, precisas de um salva-vidas com experiência. Imagina, ficar 90 dias para ver se ele tem experiência em salvar vidas ou não. Precisa-se de um fotógrafo com experiência. Imagina esse evento aqui, um fotógrafo para fazer uma experiência aqui, se ele sabe fotografar ou não. Se ele errou aqui, complicou. Dali 90 dias nós vamos dizer, não serve mais. Nem se diga que este tempo é necessário para conhecer a empresa, os colegas de trabalho, a política de relacionamento, pois para isso, dependendo da função, não leva mais do que uma semana. Pensamos que poderíamos discutir a redução desses 90 dias. E dependendo da função ou setor, não seria permitido o contrato de experiência. Porque a própria função já exige que ele tem que ter experiência. Por exemplo, contrata-se um vigilante, ele tem que ter experiência, ele tem uma formação. Contrata-se um oftalmologista, ele já tem essa especialidade de oftalmologista. A nova Central Sindical de Trabalhadores aponta esses caminhos para o debate. E ontem, conversando com o presidente da nova Central, José Calixto Ramos, ele nos disse o seguinte, que seria muito importante que pensássemos, a partir desse seminário, de criarmos grupos de trabalho, por setores, um grupo de trabalho no setor químico, trabalho do setor metalúrgico, grupo de trabalho da construção, que já temos um, e para que este grupo pudesse continuar a discussão e para tentar chegar ou consensuar alguns itens. E esses itens consensuados seria colocado num segundo seminário. Era essa a nossa manifestação. Deixamos um abraço a todos e a todas e nos colocamos à disposição para aprofundarmos o debate. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro. Passar a palavra rapidamente aqui para o senhor Miguel Pereira, representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, CONTRAF. Boa tarde já a todos e todas. Inicialmente agradecer o convite à CONTRAF para estar aqui participando desse importante evento e novamente parabenizar a iniciativa do Ministério do Trabalho e também do trabalho, do esforço do DIEESE em compilar, em trazer todo aquele conjunto de informações que foram apresentadas no dia de ontem. Muito importante essa iniciativa. E acho que com esse cuidado que já foi dito aqui, com essa perspectiva de ser o início de uma grande tarefa, né? É um grande problema, já foi relatado por todos, de uma complexidade grande,
com grandes diferenciações dentro dos diversos setores econômicos e com diferenciações dentro do próprio setor econômico, né, que tem características e tem situações peculiares dentro do próprio sistema econômico. E isso requer da gente um olhar bastante aprofundado. Então eu começo, acho que pelo final da fala do companheiro, né, que diz dos desdobramentos. A minha expectativa, acho que a expectativa de uma parcela, é que a partir desse primeiro diagnóstico, esse acúmulo e essas falas, essas contribuições e apresentações feitas, a sistematização do evento possa pensar nos desdobramentos que pode vir a ser, justamente antes da realização de um segundo seminário, esses grupos de trabalho setorizados para, inclusive, a gente fazer um encontro de contas, de metodologias, de informações, de estatística, de uma série de procedimentos que eu acho que poderiam contribuir muito já para uma segunda atividade, para um segundo seminário, que seria de identificação de similitudes, ou mesmo, dentro de cada setor, das próprias divergências mesmo, né? Porque já que esse aqui não é o objetivo, nem seria do segundo, mas que ficassem mais claras todas essas questões trazidas, que o volume de informações, de fato, é muito grande. Particularmente, eu falo isso porque do setor financeiro, o representante da Concif esteve aqui e detalhadamente não trouxe, que não era o caso também, de trazer informações do setor, mas dentro dessa complexidade, dentro dessa dificuldade, eu vou agregar mais alguns elementos que também dificultam, também que não facilitam o debate. Estou trazendo como elementos caracterizadores do próprio setor, né, do setor financeiro. Apesar do setor financeiro, pelos estudos e pelos trabalhos, independente da metodologia, apresentar uma das menores taxas de rotatividade, comparativamente a outros setores da economia, isso não é uniforme dentro do próprio setor. Nós temos uma diferenciação, nós temos empresas públicas e empresas de capital privado. E dentre essa natureza jurídica diferenciada dentro do mesmo setor econômico, nós temos níveis, particularmente a média em 2012, em torno, nós vamos divulgar agora, estamos para divulgar um estudo, um trabalho a respeito da rotatividade no setor. Não está concluído esse trabalho, mas a média do setor aponta uma rotatividade média no setor descontada de em torno de 5% de rotatividade. Do que a gente está ouvindo falar aqui, é um dos menores. Né? A gente vai olhar e vai falar, olha, um dos menores, não seria um problema para o setor financeiro, para os bancários, a questão da rotatividade. Mas quando a gente olha o setor privado, isso está em torno de 8%, e do setor público 0,3%, 0,4%. Então já começa uma diferenciação muito grande a partir da própria natureza jurídica das empresas que compõem o setor. E aí, para a reflexão, né, e a gente vai poder aprofundar isso, essa conversa, esse diálogo, bom, o que justifica isso se todas estão submetidas ao mesmo processo concorrencial, ao mesmo mercado, prestando o mesmo serviço, o que leva um grupo de empresas a ter 8,3%, um grupo de empresas a ter 0,3%. E o nosso grande problema, que replica e que rebate, apesar do índice, a média ser pequena e esses percentuais serem pequenos, é na remuneração. Porque quando a gente vê a relação entre os que são despedidos e os admitidos, a gente encontra a diferença salarial de até 40%. Então, ainda que o percentual... E isso deve se replicar em outros setores econômicos, né, não só no financeiro. Ainda que o percentual não seja relativamente significativo, comparativamente ao que está colocado do problema da rotatividade no Brasil, mas o impacto na remuneração ele é bastante preocupante do ponto de vista do que da nossa atuação, a ação sindical eficaz, uma ação sindical eficaz, eficiente, no processo de negociação coletiva. Isso, nesse estudo, a gente está apontando. Nos últimos anos, a negociação coletiva, o resultado dela tem sido muito profícua. Temos assegurado aumento real de salários para a categoria, para os setores tanto público quanto privado. Mas quando a gente olha o resultado disso, a gente vê que entre 2007 e 2012,
enquanto o setor público acumula um ganho real de 13%, a rede privada acumula um ganho de 4%. Então, ainda que o percentual, a gente possa olhar e falar, olha, não impacta, mas quando a gente olha o que da ação sindical tem trazido e ficado para a categoria, para o conjunto da categoria, como uma conquista dessa ação, dessa organização sindical, a gente vê que esse processo de entrada e saída na categoria acaba comprimindo a renda desse trabalhador. E aí muitas das questões foram colocadas, inclusive nós temos dispositivos já assegurados de trabalhador, que essa é uma dificuldade já apontada ontem, né, pelo Clemente, na sua fala, que quem tem o total controle dessa movimentação desse processo são as empresas, de fato. Porque nós temos, inclusive, pactuados que, na dispensa de um trabalhador, outro admitido para o mesmo posto terá igual salário. Mas como fazer esse acompanhamento se nós não temos a organização no local de trabalho? Quem é que saiu, quem que entrou, em qual condição? E ontem eu ainda fiz uma fala, que eu preciso esclarecer no dia de hoje, da necessidade, reconhecendo o esforço e a importância desses dados estarem mais acessíveis, estarem disponíveis, inclusive nos cadastrando e acessar, inclusive por dependência, por estabelecimento, para nós não resolve o problema. Porque nós somos grandes grupos com 2.000, 3.000 unidades. Então, olhar o CNPJ daquela unidade estar olhando a árvore. E, enquanto isso, a gente não tem o olhar do que acontece na floresta e muito menos no sistema. E aí, de fato, a gente depois recorre para aquele tipo de situação que é a paliativa, como costurar alguma coisa que assegure alguma coisa para o ex-bancário, para o ex-trabalhador. E fica difícil, inclusive, formular políticas enquanto categoria profissional preventivamente para intervir numa situação que poderia ter outro desfecho. E muitas vezes nós temos, sim, outros desfechos quando há alguma organização no local de trabalho, ou preventivamente nos chega uma informação que haverá um processo de dispensa que fuja da média do setor. A gente consegue muitas vezes fazer treinamentos, abrir vagas de transferência país afora para outros setores, mas é fundamental que nós tenhamos preventivamente condições de estar vislumbrando que movimentação é essa que acontece no setor. E é uma coisa bastante curiosa, que é para a gente também se debruçar como um desafio, um esforço de Estado, aí é de Estado, e empregadores e trabalhadores têm que estarem comprometidos com essa questão, que é uma questão que é muito peculiar. Não só comprime a renda, como a gente está apontando aqui, mas o curioso é que as nossas empresas, quando estão as nossas nacionais em outros países no exterior, não têm essa prática, não reproduzem essa prática da substituição de pessoal. As estrangeiras que atuam no Brasil, nas suas casas matrizes nos outros países, não aplicam essa prática, mas aqui aplicam essa prática. Os bancos internacionais, nas suas casas matrizes, em crise financeira, não demitiram sequer trabalhador. Aqui, no Brasil, só no Brasil, em um ano, 6.000 demissões de um grupo estrangeiro. Então, essa é uma questão que o Estado brasileiro tem que se debruçar. Ora, por que aqui, o que acontece que aqui a gente pode ter esse tipo de, entre aspas, liberalidade, né, e em outros países não ser esse o tratamento? Porque a gente olha muito, e foram trazidas aqui várias experiências internacionais, mas várias experiências internacionais do ponto de vista do que para o debate interessa. E para nós fazemos essa reflexão e o trabalhador nos questiona, ora, mas por quê? Se as empresas são tanto quanto rentáveis, lucrativas, e muitas vezes responsáveis no Brasil por 20%, 30% do resultado global dessa empresa, né? E aqui pode, e lá fora não pode, não acontece ou não se pratica. Então, eu estou trazendo esses elementos, ainda que são setorizados, mas para dizer da complexidade desse debate, né? E trazendo e remetendo para o Estado brasileiro essas reflexões, se isso ajuda ou não ajuda. Trazendo também um outro viés que, em outros países, não é toda a liberalização que houve. Ontem, inclusive, vieram alguns informes de que o mercado de trabalho formal anda na casa de 12%, 14%, 18%, 20%
apesar da flexibilidade do mercado, isso não tem dado resposta, e esses países, obviamente, estão enfrentando hoje, por outras razões, inclusive, mas uma crise bastante diferente da nossa. Então, assim, reforço essa questão, a importância desse olhar específico, né, desse olhar para os setores econômicos, que tem toda essa diferenciação, mas concluo dizendo da importância da gente ter um eixo central, porque senão vamos ficar também aplicando, e eu não defendo isso, remédios iguais para situações e doenças diferentes, mas nós temos que ter um princípio. Assim como a gente falou do artigo 239, nós também temos o que acontece no caso quando se excede muito a média do setor. Nada, não acontece nada, e nada vai ser proposto, mas para também não sermos injustos, eu acho que a gente tem uma outra e excelente referência, que é a nossa Constituição Federal. Né, porque a gente está tratando de um problema, a gente está tratando do mercado de trabalho, com toda a sua complexidade, a questão da rotatividade com toda a sua questão complexa, mas a Constituição Federal equipara, defende o valor social do trabalho, isso é um princípio, isso é um valor, o valor social do trabalho, e assegura equidade entre a livre iniciativa, mas também a essa organização do trabalho, o valor protetivo ao trabalho. Então, acho que com base nesse princípio constitucional do valor social do trabalho, eu acho que é possível nós pensarmos de maneira setorizada, obviamente, reconhecer essas diferenças que realmente existem setor a setor, mas referenciado num princípio, que é o princípio constitucional do valor social do trabalho, já foi dito aqui, e como sugestão, já foi dito, nós pensarmos, talvez, até a realização do segundo seminário, essas oficinas ou grupos de trabalho, que nome aí depois a coordenação do evento vai pensar, para que a gente possa, de fato, nos conhecer melhor, né? Porque falta muita informação e algumas vezes tem divergências de estatísticas, de métodos, de apuração, de procedimento. Então, quanto mais a gente conseguir acumular, uniformizar essas questões, eu acho que a solução pensada para o conjunto, ao final, da classe trabalhadora, vai ser mais satisfatória. E, de novo, agradecer e ressaltar a importância desse debate e de estar se jogando luz a essa questão que acho que interessa a todas as partes, encontrar um bom paradeiro para essa questão. Obrigado. Obrigado, Miguel. Eu só complementando que realmente isso é uma primeira etapa de um grande trabalho que a gente vai fazer. Esse está sendo tudo gravado, nós vamos ter mesas de prosseguimento, então vai ser um trabalho muito interessante e cuidadoso. E para a gente fechar o bloco da manhã, eu vou chamar, por favor, o senhor Antônio Maria Cortizo, que é o representante da UGT, para a nossa última fala da manhã. Boa tarde a todas e a todos. Peço desculpas por estar afônico, que há 3 dias eu consegui adquirir um resfriado e vou tentar encerrar essa fase da manhã o mais rápido possível, agradecendo a todos vocês de heroicamente estarem permanecidos nesta sala até este momento, nos prestigiando com as nossas palestras. Doutor Tortorelli, meus cumprimentos, o cumprimento também ao companheiro Miguel, ao companheiro Serginho da Força e ao companheiro Pedro da CUT, e os senhores 2 representantes dos empregadores, que me foge agora os nomes, embora eu tivesse ouvido quando foram anunciados. Ao encerrar essa fase da manhã, para mim ficou muito bom. Por quê? Porque tudo que tinha que ser dito já foi dito por todos. Eu apenas queria destacar 2 pontos. É a da Constituição e da 158 da OIT. O resto vocês ouviram durante toda a manhã. Queria expandir um pouco mais sobre isto. O artigo 7º da Constituição, em seu inciso 1, ele é claro e taxativo. Como já foi dito aqui recentemente, fazem 25 anos já de Constituição e até hoje não foi regulamentado esse dispositivo constitucional. Esse dispositivo é que iria, com certeza, tenho-se absoluta certeza, iria impedir uma grande rotatividade em todos os setores da economia brasileira, em termos dos trabalhadores. Aliás, eu sou um dos poucos que não deveria falar sobre rotatividade.
Este ano vou completar 42 anos na mesma empresa. Não houve rotatividade comigo. Sim, e você aí, que olhou para mim espantada, devo lhe dizer que a Constituição é mais velha do que você. Tenho certeza absoluta também. Bom, além da Constituição, eu não gostaria de tocar no assunto que foi tocado aqui, do 239, parágrafo 4º, que, eu diria, penaliza as empresas que estivessem ultrapassado a média do desemprego, da rotatividade, cuja média até hoje não foi, por isso não foi regulamentado, não se sabe qual é essa média, como é que vai ser feita essa média, e aí então penalizá-la. Por quê? Porque você penalizando ela com multas, que seria uma multa na verdade, você ao aplicar dinheiro para o seguro-desemprego, porque você ultrapassou aquela média, você está sendo multado. E com isso você está permitindo, oficialmente permitindo, legalmente, que se faça rotatividade no Brasil em termos constitucionais. Eu sou absolutamente contra esse dispositivo constitucional, que ele seja regulamentado. Eu gostaria, sim, que regulamentassem, volto a dizer, o inciso 1 do artigo 7º da Constituição. Este, sim, este impede a demissão imotivada. Não é impedir demissão, não é, o empregador tem o direito de demitir o empregado, tem sim, desde que haja motivos suficientes para que aquele empregado não pertença mais aos quadros daquela empresa. E aí vem a Convenção 158 da OIT. A Convenção 158 da OIT, é bom que se lembre a todos, e aqui eu tenho certeza que esse auditório aqui presente é constituído de técnicos do Ministério do Trabalho, de outros ministérios também, e conhecem tanto quanto eu essa convenção. Ela foi discutida, elaborada e aprovada por 3 entes: governos, que faz parte da OIT, empregados e empregadores. Não foi uma convenção que foi elaborada, discutida e aprovada só por um lado. Foi tripartite. Então, todos os governos, todos os empregadores, todos os empregados lá participaram da discussão e aprovaram essa convenção. Inclusive o nosso governo brasileiro, que em 1995 ratificou a convenção. Em 1997 foi aprovada em 95 e em 97 foi ratificada pelo presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso. Esta convenção passou a viger, portanto, 1 ano depois, nos termos da Constituição da OIT. 1 ano depois que ela já estava vigendo, começaram-se, então, as causas trabalhistas. E as causas trabalhistas, lá embaixo, na primeira instância, nas varas do trabalho, começaram a ser aplicadas nestas causas a Convenção 158 pelas demissões imotivadas, ou seja, sem justa causa. Por que demitir o trabalhador? E os juízes de primeira instância das varas do trabalho começaram a aplicar a Convenção 158 no Brasil. Aplicando ela, os empregadores, claro, recorreram ao TRT, cujos TRTs mantinham essa decisão e recorriam finalmente ao TST, Tribunal Superior do Trabalho. E quando desagou no Tribunal Superior do Trabalho as primeiras causas trabalhistas em que envolviam a aplicação da Convenção 158 da OIT, veio uma forte pressão em cima do governo brasileiro para denunciar essa convenção. E aí foi o que aconteceu. O mesmo Fernando Henrique Cardoso, que 7 meses atrás, ele havia ratificado a convenção, promulgado a Convenção 158 da OIT, esse mesmo Fernando Henrique Cardoso, 7 meses depois, denunciava a Convenção 158 da OIT. Ela só durou 7 meses no nosso país. O tempo necessário, não houve nenhuma gestação, o tempo necessário de aplicação dela no TST. Quando começou a ser aplicada no TST, acabou a Convenção 158 da OIT. E aí veio uma outra história. Qual é a história? A história é que essa convenção, ao ser denunciada, a CONTAG, a Confederação dos Trabalhadores Rurais, juntamente com a CUT, está aqui meu companheiro da CUT, ajuizou uma ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, junto ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que o presidente Fernando Henrique Cardoso não tinha competência para denunciar aquela convenção, porque aquela convenção, ela, 158, estava no patamar das convenções internacionais que trata de direitos humanos também. E como tal, ela é uma convenção chamada pelo Supremo de supralegal. E sendo supralegal, o presidente da República não teria condições constitucionais de denunciá-la. Teria que ir ao Congresso Nacional para que esse Congresso Nacional, em termos da Constituição, pudesse, então, denunciar essa convenção.
E até hoje, isso, paz, meus senhores, essa ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, está no Supremo Tribunal Federal, desde 1997 até o dia de hoje, sem julgamento. Não há julgamento ainda dela. Mas então, no meio do caminho, chega o governo Lula. E as centrais sindicais todas pressionam o governo Lula para que ele reenvie ao Congresso Nacional, eu nunca vi isso na minha vida, a mesma convenção, a 158. E lá então está no Congresso Nacional, desde o tempo do governo Lula, enviado a convenção 158, para ser discutida de novo, para ser votada de novo. A mesma convenção que lá atrás o Congresso já tinha aprovado. E eu não entendo como o mesmo Congresso, que já aprovou esta convenção lá atrás, em 1995, agora vai discutir a mesma convenção para submetê-la a voto novamente. Mas esse é um assunto que realmente não me faz... eu não sei, em termos técnicos, se pode ou não pode. Eu acho, como Cortizo, pessoa, que não pode. Já está aprovado pelo Congresso Nacional. O problema agora era ratificar novamente. Houve a denúncia, mas poderia haver um decreto da Presidente da República novamente ratificando essa convenção. Mesmo assim, lá está. Então eu queria, para não tomar mais tempo de vocês, que já estamos todos com fome, minha garganta cada hora está pior, eu queria dizer o seguinte: a solução para a rotatividade está a poucos metros desse Ministério do Trabalho. Está bem ali, está no Congresso Nacional. É aquela casa a responsável pela rotatividade da mão de obra no Brasil. É aquela casa a responsável pela não aprovação de leis complementares que regulamentem, por exemplo, o inciso 1 do artigo 7º da Constituição. É aquela casa que tem que aprovar a Convenção 158, se for o caso, para que não haja demissões imotivadas. E digo mais aos senhores, só um detalhe. A Convenção 158 da OIT, vou olhar aqui, ela, ao tratar das normas de aplicação geral, que é a justificação do término da relação do trabalho, diz, artigo 4º, não se dará término à relação de trabalho de um trabalhador, a menos que exista para isso uma causa justificada relacionada com a sua capacidade ou seu comportamento, ou baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço. Então, o trabalhador, ele não fica na empresa ad perpétuo. O empregador, como eu disse no início, tem todo o direito de demitir o trabalhador, mas com regras, com essas regras. Por isso que eu ouvi agora aqui do companheiro companheiro Miguel, da Confederação dos Trabalhadores Financeiros, de que os bancos internacionais lá fora não demitem, e aqui dentro demitem. Claro, porque lá fora tem regras que são seguidas. Essas regras estão aqui na Organização Internacional do Trabalho, pela Convenção 158. No Brasil, como não há regra, então se demite à vontade do empregador. E os empregadores, eu ouvi do companheiro, permita que me diga companheiro, representante dos empregadores da Confederação Nacional do Comércio, de que não é bom para o comerciante, ou para o empregador de um modo geral, a demissão dos empregados. Isso custa caro para eles também, como você disse. Custa caro porque a demissão imotivada no Brasil custa o quê? Custa indenização, custa 50% do fundo de garantia, 40% mais os 10%, que até hoje não saiu, não é? E isso vai custar. Então, é engano dos empregadores também, quando pensam que estão demitindo para contratar o mais barato, está fazendo um bom negócio. Não está fazendo um bom negócio. Ele está, inclusive, diminuindo a capacidade produtiva da empresa, porque a produtividade cai. Cai porque o trabalhador ele fica desobrigado, não, como eu diria, me fugiu agora a palavra da cabeça. Ele fica sem ter vontade de trabalhar, porque ele vai trabalhando com a empresa, quando 5 anos depois está demitido. Aí vai começar tudo de novo em outra empresa. Ele nessa outra empresa, ele já não chega como um bom trabalhador, embora tenha a experiência de 5 anos daquela outra empresa. Para os empregadores não é bom, para os trabalhadores também não é bom esse sistema brasileiro de se demitir pensando que está se economizando. Não está economizando. Vocês estão, empregadores, gastando mais. Aí o custo fica alto. E o custo alto é para a mercadoria e quem paga no final é o consumidor. No final, o empregador não vai querer ter prejuízo.
Para isso, ele é empregador, ele é capitalista, ele emprega o capital para ganhar dinheiro. Mas, voltando então ao que eu disse, precisamos de duas coisas urgentes. Regulamentar o inciso 1 do artigo 7º da Constituição, que há 25 anos está lá a letra morta. 2, aprovar no Congresso Nacional e ratificar a Convenção 158 da OIT. Essas eram as minhas propostas aqui nesse plenário para vocês. E bem ali naquela casa do Congresso Nacional, aí podemos juntos, empregados, empregadores e governo, como se faz na OIT, o tripartismo, pressionar os senhores deputados, bancada de empregados e bancada de empregadores e bancada do próprio governo lá dentro, que é a base aliada, para que se aprovem essas medidas. Muito obrigado e vamos almoçar.